Olá, meu povo lindo e querido, que Deus assim continua abençoando a vida de cada um de vocês. Meus amados, passando aqui para convidar, como sempre faço, a todos vocês, absolutamente todos vocês, para mais uma leitura bíblica. E dessa vez aqui no livro de Malaquias, no capítulo de número 3 e o versículo de número 16, 17 e o 18, tá? Eu vou estar realmente falando alguma coisa aqui em relação ao versículo de número 16, amém? Querido, venha comigo e a leitura diz assim: Então, aqueles que temeram, tá no passado, tá? Então, aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temerão o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Entendeu? O versículo 17 diz assim: E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupar-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o servem. O 18 estarei lendo depois, ok? Vamos voltarmos aqui ao versículo de número 16. Amados, dando ênfase aqui a esta palavra, a mesma está escrito: Então, aqueles, vocês observam que não vão ser todos, tá? Aqueles que se despontar a fazer tal coisa, aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente uns aos outros. Amados, como eu costumo fazer, sempre eu pego um versículo bíblico. Aqui, esta passagem aqui, ela realmente traz um relato do grande dia do Senhor. Aqui está falando quando nós realmente formos ter com Cristo, e neste grande dia, o Senhor então vai realmente fazer menção do que está escrito. Isso aqui é um desenho para o futuro, porque uns vão ouvirem aquilo que realmente vai agradar, mas outros vão ouvirem aquilo que vai desagradar. Então, quando diz aqui, então aqueles, tá, que realmente fizeram, vai ouvir. Que diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente uns aos outros. Aqui, quando a palavra diz falaram frequentemente, está falando daquelas pessoas que não se atenta em professar sobre a grandeza de Deus, sobre a pessoa de Jesus. Então, aqui nós falarmos um para com os outros. E o Senhor atentou e ouviu. O que quero realmente falar com você sobre esse versículo 16? Porque, meus amados, ninguém, absolutamente ninguém, vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: olha, eu nunca ouvi a sua palavra. É mentira. Você está bem claro aqui, está bem claro, que diz: e o Senhor atentou e ouviu. O que eu estou falando aqui, Valtécio, o amigo que vos fala, estou falando aqui, Deus está ouvindo. Tá? É isso que a palavra de Deus está dizendo. O Senhor, ele inclina o seu ouvido, atentar é realmente prestar atenção.
Então o Senhor, ele atentou e ouviu o que eu estava falando, o que as pessoas que realmente professam a palavra de Deus estão falando. E ele diz, um memorial foi escrito diante dele. Ou seja, para que você entenda, quando fala aqui um memorial, para simplificar para vocês, existem muitas pessoas que colocam lembretes em geladeira, né? Vai lá com o imã, prega o lembrete, olha, tenho que pagar água tal dia, tenho que pagar a luz tal dia, tem conta tal dia. Mas quando fala memorial, estamos falando daqueles quadros pequenos, tá? Existem aqueles quadros que a gente prega na parede para colocar lembrete, é um memorial. Então a Bíblia diz que no grande dia do Senhor, se você negar, vai ser apresentado para você um memorial escrito. Olha, dia tal, do mês tal, do ano tal, aconteceu isso. E não vai ter como eu ou você negar. Está escrito, isso aqui é uma mensagem para o futuro, para o grande dia do Senhor. É isso que você está ouvindo. É isso que você está ouvindo. Vai haver um memorial. Querido, é algo tão forte, mas tão forte, que eu quero trazer você aqui para 2 versículos no livro de Mateus, para que você entenda o que eu estou falando. Eu sei que esse áudio vai ficar grande, e se realmente for preciso, eu farei um segundo áudio, ok? Aqui em Mateus, no capítulo de número 25, tá? Mateus, capítulo 25, e o versículo de número 34, cumpre-se o que estou falando nesta passagem que será do grande dia do Senhor, que está aí, né? Em Malaquias, no capítulo 3, e o versículo 16. Já aqui, o cumprimento é esse aqui, ó, preste atenção. Então dirá o rei. Quem é o rei? É Jesus. É o nosso Deus. Ele é o rei. Porque hoje ele está como advogado, mas nesse dia ele vai estar como juiz. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Aí diz aqui, ó, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Os que vai ser colocado à direita são os que vai herdar a vida eterna. Aí o rei, né, que é Jesus de Nazaré, vai dizer assim, ó, vinde bendito. A palavra não é maldito, é bendito do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus criou o mundo de uma forma geral, Ele já preparou, tá? Ele já preparou para eu e você tomar posse. Agora, se eu e você não quiser, tem o inferno, tá? Por isso que na palavra de ontem, que nós falamos, tentando responder o que o nosso amado Aurino pediu, existem pessoas que são filhos de Deus e os filhos vão herdar a vida eterna. E existe aqueles que são filhos do diabo, tá? Que não vão herdar a vida eterna. Mas, Valtécio, o diabo não fez ninguém. Sim, o diabo não fez ninguém. Mas o diabo hoje tem centenas de filhos adotivos. São centenas de filhos adotivos que o diabo tem. Simplesmente porque essas pessoas não quiseram obedecer o que a própria palavra de Deus nos coloca para que nós façamos. Ou nós façamos, ou nós não façamos. Se nós não fizermos, nós desagradamos a Deus. E uma vez desagradando a Deus, aí então se cumpre o versículo de número 41. Eu li o de número 34, tá? Aqui de Mateus 35. De Mateus 25. Eu li o 34 e agora vou ler o de número 41, porque a leitura é um pouco extensa. Eu li o 34, agora o versículo 41 diz assim: então dirás também ao que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Lembra, queridos? Lembra, não está preparado para você, não.
não está preparado para mim, está preparado para o diabo e os seus anjos. Porém, muitos vão se passar e vão se fazer de diabo também para tomar posse deste fogo eterno. Que isso aí está falando eterno, não é algo de meia hora. Muitas das vezes você tem uma dor de dente, você falta tão somente endoidar com essa dor de dente, mas ela dura por um período porque você corre ali no dentista, o dentista vai fazer algo e tudo se resolveu. Mas pensa numa dor eterna que não existe dentista, não existe ninguém que vai sanar essa dor. Porque o diabo não vai morrer, tá? E essa dor sua não vai passar. E o diabo vai te castigar ou vai castigar, entendeu? A minha pessoa se eu não fizer por onde chegar ao céu, tá? Eu vou finalizar esse áudio aqui e já estarei realmente fazendo o segundo áudio porque já ficou bastante grande e eu não finalizei ainda o que quero falar.